Nothing beats the feeling. Anthem's Trance from Ministry of Sound, out now. Aliás, as pessoas que raciocinam com base só na definição das palavras e não sabem captar a tensão entre os conceitos abstratos e os dados da realidade que teoricamente lhes correspondem, elas acham assim que capitalismo é capitalismo, socialismo é socialismo. Então, não concebem, por exemplo, que grandes capitalistas estejam aí fomentando o comunismo, que é a coisa que eles mais fazem desde os anos 40. Então, o resultado, esse pessoal já não entende a história do mundo faz 70 anos. Então, no debate que eu estou tendo com o professor Duguin, eu estou colocando lá na próxima semana uma comunicação que explica isso aí, por que os grandes capitalistas do mundo, desde os anos 40, não fazem outra coisa senão fomentar movimentos socialistas. Agora, para entender isto, é preciso que você saiba analisar um conceito abstrato e saber compreender a dialética da transformação de um conceito abstrato em realidade prática. Porque o velho Hegel, que era um mestre, era um filho da puta, mas era um filósofo de enorme competência, ele já ensinava o seguinte: para um conceito abstrato se transmutar em realidade concreta, a primeira coisa que ele tem que fazer é se transformar no seu contrário. Ele já ensinava isso. Guiados por esta observação de Hegel, você pode observar as transformações que o conceito de socialismo tem que passar para ele passar do papel para a realidade, para existir uma coisa chamada socialista. Eu vou até dar um resuminho aqui. O que você chama de socialismo? Socialismo, a definição de socialismo é a propriedade estatal dos meios de produção. Propriedade, portanto, legal. Mas acontece que o conceito de propriedade legal só existe dentro do conceito burguês que justamente o socialismo pretende destruir. Então, isso quer dizer que propriedade estatal dos meios de produção não é propriedade legal. Não há mais legalidade quando você faz essa transição. Você destrói não só a propriedade privada, você destrói a ordem legal e a própria noção de ordem legal. Vamos dizer, dos pontos de honra do socialismo é ele jamais ceder ao formalismo jurídico. O socialista quer raciocinar com base na realidade concreta. Então eles entendem que a propriedade estatal dos meios de produção não é propriedade legal. Não porque tendo propriedade legal, você passa a ter a responsabilidade legal também. Por exemplo, um empresário que tem a propriedade legal de uma empresa, ele também tem a responsabilidade legal por ela. E se ele cometer alguma infração, ele pode ser processado. Ora, quem vai processar o Estado comunista e o Estado socialista? Ninguém. Então, o Estado socialista, por definição, ele se coloca acima da ordem legal. Então, o que ele busca não é a propriedade legal dos meios de produção, e sim o seu controle efetivo. É o poder sobre ela, não a propriedade legal. E ora, a experiência socialista demonstrou, primeiro, que a estatização completa dos meios de produção é impossível, porque, como demonstrou von Mises em 1922, se você elimina o mercado, você elimina os preços, as coisas não têm preço, então precisa o governo controlar os preços. Ora, que ser humano pode calcular os preços de todas as coisas que existem? Ninguém pode fazer, só Deus pode fazer isso. Até Santo Tomás de Aquino já dizia que o preço justo é o preço do mercado, porque é um cálculo que foi Deus que fez, ninguém mais pode fazer, ninguém pode ter o controle disso. Então, não podendo haver o controle de preços, não pode haver economia planejada e, portanto, não pode haver socialismo. Socialismo jamais existirá, por definição. O que vai existir é um socialismo meia-bomba, na qual o governo controla uma parte e deixa lá uma parte de livre mercado clandestino, como aconteceu na Rússia, como aconteceu na China, etc. Isso sempre aconteceu. Então, o que existe, na verdade, não é o socialismo, e sim o Estado socialista. Existe o Estado socializante. Quer dizer, o Estado que vai avançando cada vez mais no controle da economia, sem nunca chegar ao controle total, que seria a estatização, porque é autocontraditório.
Então, esqueçam o socialismo. Não existe Estado socialista, existe Estado socializante. Estado socializante é aquele que vai controlando cada vez mais os meios de produção. Ora, quanto mais controle você faz, você põe controle fiscal, controle trabalhista, controle policial, controle técnico, e resultado, as pequenas firmas não aguentam. Então elas vão à falência ou são vendidas para as grandes empresas. Então, quem é que ganha com o Estado socializante? Os grandes capitalistas. E é por isso mesmo que eles fomentam o socialismo há 70 anos, pelo menos, porque eles sabem que não existe risco da estatização total. Não existe hoje, não existirá jamais. O que existe, os próprios socialistas não a querem, porque se fizer estatização total, acaba a economia. Então, como aconteceu na China, com o negócio da... leiam o livro, Frank D. Cutter, D-I-K-O com trema T-T-E-R, Mao's Great Famine, a grande fome do Mao, né? E mostra que quando o Mao estatizou a agricultura na China, morreram só nisso aí, em 6 anos, gente, 45 milhões de pessoas morreram de fome. Então, já foi a prova prática de que a estatização completa é impossível. Tá certo? Se analisasse o próprio conceito, veria que ele é autocontraditório. E, tal como já ensinava o velho Hegel, quando você tenta realizar um conceito contraditório, o que acontece? Você gera contradições reais, não são mais apenas contradições lógicas, são contradições materiais, insolúveis. E resultado, você acaba realizando uma coisa completamente diferente do que estava no conceito. Isso sempre foi assim e sempre será assim. Se você disser aqui, olha, eu vou criar um gênero de galinha que dá leite. Bom, o conceito é autocontraditório, você vai acabar fazendo uma outra porra qualquer, não a galinha que dá leite. Então, o resultado será sempre necessariamente diferente do conceito inicial, porque o conceito inicial é impossível. Quem analisasse o conceito de socialismo, direito, já perceberia isto com antecedência, como o von Mises percebeu em parte. Mas tem gente até hoje que acha que existe o Estado socialista, existe o Estado capitalista. Então, quando a gente diz para ele, olha, os grandes capitalistas como Rockefeller e Rothschild, etc., só tem fomentado o socialismo há 70 ou 100 anos. Eles dizem, não é possível, eles não iam fazer uma coisa dessa, porque é contra o interesse deles. São pessoas que, evidentemente, não sabem analisar um conceito, muito menos sabem perceber a relação entre conceitos e história. Então, raciocina com base no significado dicionarizado das palavras e tira conclusões que pensa que se aplica à prática. E é com esta merda de gente que a gente tem que discutir, porra. Eita vida. Ainda fala que tem intelectuais no Brasil. Não tem nenhum, porra. Never gonna let you down.